Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de leitura de Provérbios com sabedoria. Já vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal para que esses vídeos cheguem até mais pessoas. O vídeo de hoje vamos ler capítulo 11 do versículo 10 em diante, que diz assim: Quando os justos prosperam, a cidade se regozija, e quando perecem os ímpios, a alegria. A prosperidade do justo está relacionada à economia e ao sucesso da cidade. Olha que interessante isso aqui, né? O 11, olha só. Quando o justo prospera, a cidade se alegra. Quando perece os ímpios, a cidade se regozija. Então, quando um ímpio perece, a cidade se alegra. E quando o justo prospera, a cidade também se alegra. Olha que coisa. Vale a pena ser justo. Vale a pena andar direito. Vale a pena procurar melhorar cada dia. O 11. Pela bênção dos retos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios, a mesma é derrubada. A prosperidade dos líderes justos. Isso aqui é interessante porque eu moro numa cidade excelente, né? E tudo se dá pela boa administração dos governantes, os prefeitos, né, que já passaram, o pessoal ali os líderes, né? Então isso aqui é interessante. Ó, pela bênção dos retos, a cidade é exaltada. Então, a cidade, quando há pessoas boas na administração, sempre vai bem, né? Quando o cidadão, quando os cidadãos são pessoas boas, né? Então você vê que a cidade é boa. Então a Bíblia fala até sobre isso. A Bíblia é demais, muito completa, né? Você vê o 12, aquele que despreza o seu próximo carece de inteligência, mas os homens de entendimento se mantêm em paz. Olha só, aquele que despreza o seu próximo precisa de inteligência, mas o homem de entendimento se mantém em paz. Então nós temos que a manutenção da paz sem desprezar ninguém. Precisamos manter a paz o tempo todo, né? O apóstolo Paulo fala que em que depender de você, mantenha a paz com todos. Então nós temos que ter essa manutenção da paz. O 13. O que anda mexericando revela segredos, mas o fiel de espírito sabe guardá-los. A fidelidade pertence ao espírito. Olha só, o que anda mexericando revela segredos, mas o fiel de espírito sabe guardá-los. Então, a fidelidade pertence ao espírito, o espírito da pessoa. Que coisa, né? Então, e a fidelidade, isso é demais, fidelidade, a lealdade, tudo isso são coisas que já vem da pessoa, é de caráter, né? E você só tem a ganhar quando você tem lealdade, né? É chato quando a gente lidar com pessoas desleais, né? Essa semana mesmo um amigo me falou: fulano falou isso de você lá. Eu falei: tranquilo, fique em paz. Porque eu já sabia que a pessoa não tinha lealdade, né? Então, aí você nem esquenta a cabeça. Só que às vezes a gente se envolve, né, com a pessoa, faz negócio e tal, sem saber. Conforme você vai lidando com a pessoa, você vai descobrindo como a pessoa é. Aí também já risca dos contatos, já apaga dos contatos, né? Uma pessoa que não vale a pena você se envolver com uma pessoa dessa. Não tem lealdade, né? E a lealdade é uma moeda muito cara hoje em dia, né? Não é qualquer um que tem. Então nós precisamos ter lealdade, né?
fidelidade a Deus, né? Lealdade às pessoas. Fidelidade à sua esposa, lealdade aos de fora, né? Aqueles com quem você tem parceria, com quem você tem negócio, com a igreja que você frequenta, com a comunidade que você frequenta, que você serve, né? Então, lealdade. Porque a deslealdade só traz prejuízo, que nem nós lemos. Olha só, o 14. Quando não há direção sábia, o povo cai. Mas na multidão de conselhos há segurança. Quando não há direção sábia, o povo cai. Mas na multidão de conselhos há segurança. A liderança é sábia quando é rodeada de conselheiros, prejuízos por falta de direção. Então, quando você está rodeado de conselheiros, há segurança. Isso aqui é demais, né? Conselhos sempre é bom. Lembra que nós lemos? Opinião não, opinião qualquer um dá. Agora, conselhos não. Conselhos você vai atrás de uma pessoa que está onde você gostaria de chegar, né? Onde você quer chegar, ela já chegou lá, então ela já passou por esses degraus que você ainda está subindo, por esse caminho que você ainda está trilhando. Então, vale muito a pena você ir lá e pedir conselho. Viu, o que você acha disso aqui? Viu, me ajuda nisso aqui. Estou numa dificuldade disso aqui. E é legal isso, porque você vê que a pessoa, ela tem humildade, né? Humildade de perguntar. Então, com a humildade, que nem nós lemos, com a humildade vem a sabedoria, né? A humildade acompanha a sabedoria acompanha os humildes. Ela é companheira dos humildes. Então, até ontem eu comentei sobre um amigo aqui que veio pedir conselho. Depois eu vendo o currículo dele, eu falei, eu que deveria pedir conselho para ele. E ele teve a humildade de ver, falou, cara, você está mais tempo nessa área, fala sobre isso aqui para mim, o que você acha disso e tal. E eu falei, e ele falou que foi muito útil ali o conselho que eu dei, ele tomou a decisão que mudou a vida dele, enfim. Então, a pessoa que tem inteligência e sabedoria, ela sempre está pedindo conselhos, né? Eu já me beneficiei muitas vezes de conselhos, né? Sempre tenho, em várias áreas, a gente sempre tem conselheiros, sempre estou perguntando, tudo que eu vou fazer, procuro alguém aqui do meu convívio que está mais acima, né? Está em outro nível sobre isso, peço conselho. Você tem que pedir, não tem que ter vergonha. Você tem que chegar lá, humilde, viu? O que você acha disso? Como você faria isso? Estou pensando em fazer isso, o que você acha? E existe sabedoria na multidão de conselhos. Olha só. Quando há uma direção sábia, quando não há uma direção sábia, o povo cai. Mas na multidão de conselhos, na multidão de conselheiros, há segurança. Então, se você quer segurança, tenha conselheiros. Conselheiros sábios. O 15. Aquele que fica por fiador do estranho se prejudicará, mas o que odeia a fiança estará seguro. Segurança pela prudência. Então, olha só, se você ficar de fiador, você se prejudicará, mas o que odeia a fiança estará seguro. Então nós precisamos entender isso aqui, né? Precisamos odiar a fiança. Isso aqui é pesado, mas é real, né? Então eu tomei alguns prejuízos já, né? Eu já falei em outros vídeos e graças a Deus estou fora disso. Isso não, a gente aprende, né? Diz que o inteligente aprende errando, né? E o sábio aprende vendo. De longe você vê. Ou um conselho como esse aqui que a gente está conversando hoje, você pode evitar tomar prejuízo, né? O 16. A mulher cheia de
graça obtém honra, e os homens fortes conservam riquezas. A graça é a força para diferentes gêneros. O papel dos seguranças. A mulher cheia de graça obtém honra. Os homens fortes conservam riquezas. Então, isso aqui é interessante porque fortes aqui fala em muitos sentidos, né? Às vezes você ser forte, isso aqui é você ser disciplinado, né? Você começa, por exemplo, a fazer um investimento. Você começa a investir e você tem que ter disciplina e opinião. Você tem que ser forte naquilo que você vai fazer. Não, isso aqui é para o enriquecimento. E aí você tira todo mês um valor e investe. Todo mês, todo mês. É fácil? Não é fácil. Você tem que ser forte, você tem que ter uma disciplina, né? Então, olha só. O homem e os homens fortes conservará a riqueza. Por quê? Porque ele vai ter disciplina. Ele não vai fraquejar. E às vezes a gente precisa não fraquejar, né? E a mulher? A mulher cheia de graça obtém honra. Então, quando fala de graça, aqui é a pessoa que tem é agradável, né? Ela tem sabedoria. Em muitos lugares que nós, maridos, entramos, é porque a mulher, ela é uma mulher que obtém graça. Então, ela abre as portas para que os maridos entrem, né? E permaneça lá. É sempre assim, nas amizades, na igreja, né? Com a vizinhança, né? Com os amigos. Então, a mulher, ela tem a mulher que tem graça, né? Que tem sabedoria. Tem mulher que ela é tão insensata que o marido nunca é convidado para nada, né? Por quê? Porque às vezes ela não educa bem os filhos, né? Ela não tem pulso firme, não tem sabedoria, não sabe se vestir. Então, ela fecha as portas, né? Então, isso aqui é bem interessante. Então, a mulher cheia de graça obtém honra e os homens fortes conservam riquezas. Aqui é disciplina e graça. Amém? Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.